Seja bem-vindo a mais um episódio do Pão e Mesa Cast. Episódio esse que acontece, que é um quadro à parte, né, do canal do pastor Jackson Marques. Inclusive, o homem tá aqui, né? Olá, pastor, tudo bem? E aí, Tiagão? As coisas. Olha o João, Tiagão, olha o João. João vai deixar a gente. O João tá vazando. O João tá vazando. Rapaz. Oh, my God. É verdade. Pastor, vamos começar, vamos pra cima. Top demais. Bom demais estar aqui. Que bom. Gente, esse canal tá aí pra acrescentar alguma coisa na vida de alguém aí. Que bom, que bom. Uma honra ter vocês aqui. Obrigado. Que bom. E a honra é minha, né? De estar entrevistando você aí. Top demais. Bom demais. Pastor, eu acompanho o pastor, né? Acompanho literalmente mesmo, a gente tá sempre junto. Então eu sei um pouco do que acontece nos bastidores. E uma das coisas que eu tenho aprendido muito, né, com o pastor, e gostaria de explanar um pouco esse assunto, quando a coisa é boa, realmente é muito boa, o tratamento é muito bom, mas como a gente faz, às vezes, quando a coisa não vai legal, como a gente faz para lidar com as críticas? Eita, pesado. Então, como lidar com as críticas? Ô, Tiago, primeiro, cara, toda vez que você está construindo algo, você precisa entender que sempre vai ter oposição. Sim. O maior sinal que você está no caminho certo não é quando você é aplaudido. O maior sinal que você está no sentido certo não é quando você é elogiado. O maior sinal que você está no caminho certo é quando você é criticado. A oposição, ela só revela a sinalização que você está no caminho certo. Se você estivesse fazendo alguma coisa errada, as pessoas não iam te criticar. É verdade. Se você estivesse fazendo qualquer coisa fora da linha, eles não iam te criticar. E detalhe, quem está criticando? Porque de repente alguém está tentando te criticar, porque toda pessoa que te critica precisa saber o que ele construiu. Entendi. Porque de repente a pessoa nunca construiu nada e está usando a crítica para destruir aquilo que você está construindo. Uau, é verdade. Entende? Então, tipo assim, por exemplo, você gastou anos para construir o que você está vivendo agora. Sim. E aí a pessoa chega e fala, não, eu vou te dar uma crítica. Você sabe que tem dois polos da crítica, né? Sim. Que é a chamada crítica comum e a tal da crítica construtiva. Só que tudo é para destruir, porque a Bíblia não trabalha com a crítica, a Bíblia trabalha com conselho. Sim. E qual a diferença da crítica para o conselho? Você já percebeu que toda pessoa que te critica, ela sempre fala do passado? Ó, aconteceu isso, ó, te dou uma crítica aqui da próxima vez, sempre apontando o que você fez de errado. Já o conselho não, é sempre apontando para o futuro para fazer você não, para permitir você não errar. Sim. Então, o conselho é uma luz para te iluminar, para que você não comete certos erros. Então, a crítica é, quem está criticando construiu o quê? O problema é que a gente dá ouvido a vozes que não construiu nada e através da crítica está querendo destruir aquilo que você está construindo. Sim. E eu gosto de dizer uma coisa engraçada. É que, por exemplo, a Eva estava viva. Ouviu a voz da serpente e morreu. Sim. O Lázaro estava morto e ouviu a voz do cordeiro e reviveu. A questão é, que voz que você está ouvindo? É verdade. Você precisa ser seletivo. Porque dependendo da crítica que você alimentar, tudo que você não alimenta morre. Sim. Quem estiver falando no seu ouvido e se descer pro seu coração, ao invés de te gerar vida, pode te trazer morte. Uau. É verdade. Faz todo sentido. E eu acho que isso vem muito do ambiente, né? Às vezes que a gente está inserido. Porque as pessoas dentro do ambiente que a gente está inserido, a gente consegue perceber se as pessoas querem o nosso bem. Sim. Ou o nosso mal. E como que a gente faz, às vezes, para sair ou para fazer essa mudança de ambiente? Então, mano, a crítica ela vai acompanhar pessoas de sucesso. Sim. Quem não quer ser criticado também não pode almejar sucesso. Não existe sucesso por acidente. Aconteceu, não. Todo sucesso ele tem um caminho a percorrer, todo sucesso ele tem uma trajetória. Ninguém chega no sucesso da noite pro dia. Entendi. Só que quanto mais alto você sobe, ou quanto mais você aparece, mais exposto você fica. É verdade. E a exposição, ela atrai tudo, né? Por exemplo, você já viu alguém você já viu muita gente no pé de eucalipto? Sim. As pessoas rodeando em volta do pé de eucalipto? Raramente você vai ver porque eles não dão frutos. Mas um pé de manga sempre vai ter gente. Um pé de amora sempre vai ter gente. Então tem dois polos. Primeiro, quanto mais frutos você dá, mais pessoas você atrai. Sim. Uau. É verdade. Quanto mais frutos você dá, mais pessoas você atrai. É verdade. E detalhe, você já percebeu que um pé de manga não dá fruto pra ela? Você não saboreia dos seus frutos, mano. Então quer dizer que você não dá frutos pra si mesmo, você dá frutos pros outros. Sim. E as pessoas vão saborear dos seus frutos, e a Bíblia nos chama pra nós darmos frutos de justiça. Só que no meio dos frutos você vai tomar pedrada. Você nunca vai ver alguém tacar pedra num pé de pinheiro.
Mas você vai ver alguém tacar pedra no pé de manga, no pé de melancia não, no pé de amora, enfim. Porque os seus frutos podem incomodar. E aí, quando você começa a ser criticado, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, você precisa ser resistente consigo mesmo. Sim. Isso chama-se identidade. Quando você sabe quem você é, você não pode se abater com aquilo que as pessoas vão dizer. É verdade. Se as pessoas conseguem mudar através da fala dela o que você é, significa que você ainda não se encontrou. Qualquer fala que as pessoas falam muda a sua essência, então de fato você não sabe o que é. E segundo, é que às vezes, para Deus cumprir certas promessas na nossa vida, vai ser necessário Ele mudar você de geografia. Porque Deus falou com Abraão, sai da sua terra, no meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão mudou de geografia. Isaac mudou de geografia. Jacó mudou de geografia. José mudou de geografia. Davi mudou de geografia. Caramba. Os hebreus saíram do Egito e para Deus cumprir a promessa, eles teve que entrar em Canaã. Ou seja, mudou de geografia. E Jesus, que nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, mas o ministério dele foi cumprido em outro lugar. Moral da história, Tiago. Tem certos ambientes que para Deus cumprir algo na sua vida, Ele vai ter que te arrancar de lá. Uau. É por isso que você não pode estar enraizado em certos lugares, entendeu? Entendi. Porque quando Deus quer te tirar, Ele te arranca com raiz de tudo. Certos ambientes pode ser um problema para algumas promessas. Caramba. Por isso que essa transição, ela é importante, porque o problema da transição não tem a ver com aquilo que você tem coragem de levar. Entendi. Tem a ver com aquilo que você está disposto a deixar. Quando você está disposto a deixar algumas coisas, significa que você está pronto para acessar novos ambientes. Eu sempre vou dizer isso. O problema dos acessos é os excessos. Uau, sim. Não deixe que os excessos roubem seus acessos. Então, para algumas promessas de Deus cumprir na nossa vida, vai ser necessário Ele mudar a gente de geografia, mudar a gente de bairro, mudar a gente de alguns cenários. Faz sentido, faz sentido. E como que a gente faz para perceber acho que o momento certo de sair? Uau. Você acha que tem um sinal de Deus, né? A gente percebe pelo ambiente? Qual o momento muito certo? forte, muito forte. Por exemplo, quando os hebreus foram sair do Egito, qual foi o sinal que Deus deixou para eles? Na 10ª praga. Sim. E quando uma mulher está grávida, ela precisa de 10 centímetros de dilatação. Sim. Quando dá os 10 centímetros, o próprio corpo, é incrível isso, consegue expulsar a criança. Entendi. Ou seja, está na hora da criança sair. Porque esse ambiente já não serve mais para ela. Sim. Moral da história, o Egito se tornou um ventre. Porque as 10 pragas que Deus enviou no Egito foi como as 10 dilatações que a mulher precisa para dar à luz. E quando deu a 10ª praga, parece que Deus abriu o ventre do Egito e falou, deixa eu expulsar esse bebê daqui, porque já está grande demais para ficar dentro desse ventre. Moral da história, Tiago, a maior tragédia é quando você fica em lugares que você já deveria ter saído. Nossa. Você pode repetir isso pra gente? A maior tragédia é quando você fica em lugares que você já deveria ter saído. Em relacionamentos que você já deveria ter saído. Em ambientes que você deveria ter saído. Mano, às vezes o ambiente é tão tóxico que eles impedem você de produzir mais. É verdade. Entende? E às vezes você não tem que mudar a sua linguagem. Você não tem que mudar suas vestimentas. Às vezes a sua mentalidade já foi atualizada. O que você precisa é só mudar de ambiente. Tiago, quem não tá pronto para próximos ambientes sempre vai ficar escravo dos antigos ambientes. Uau. A escravidão te faz prender em certos lugares a ponto de você falar igual a eles, pensar igual a eles, vestir igual a eles e andar como eles. Quando você começa a fazer coisas diferentes, eles não entendem. E aí, como eu posso mudar esse lugar? Primeiro, Deus sempre vai falar. Sim. Porque tem a ver com o encerramento de ciclos. Sim. E tem a ver com essa questão da transição. E segundo vai ter lugares que Deus vai te chamar para sair, mas vai ter lugar que o próprio Deus vai te expulsar. Uau. É tipo Ló, né, saindo da cidade. Deus falou pra Ló assim, ó, sai da cidade e não olhe pra trás. Tiago, é um pedido muito simples, mano. Sim. Saia e não olha pra trás. As 2 filhas de Ló e Ló conseguiu sair sem olhar pra trás, a mulher não. A mulher saiu da cidade, mas a cidade não saiu dela. Uau. Por que essa mulher olhou pra trás, Tiago? Porque ela tava do lado de fora da cidade, mas tinha algo dentro da cidade que tava do lado de dentro dela. Ah, caramba. Você entende, João? É verdade. E às vezes a gente sai do ambiente, mas o problema é quando o ambiente não sai da gente. É verdade. Sai de certos relacionamentos, mas oh my God. Os relacionamentos ainda estão dentro da gente. E aí qual foi a regra? Não olhe pra trás. Moral da história, não permita que o seu passado te paralise. Uma movimentação errada pode te paralisar para sempre. A mulher foi paralisada para sempre, porque ela se moveu errado. Porque não tem como andar para frente olhando para trás.
Não tem como andar pra frente olhando pra trás. Porque toda vez que você anda pra frente olhando pra trás, significa que você dá mais moral pro seu passado do que pro seu futuro, né? Faz sentido. Faz sentido. Porque quando você olha pra trás é você enxergando quem você era. Mas quando você olha pra frente é você enxergando quem você vai ser. Eu gosto de falar isso. Você pode até não ser quem você sonhou em ser, Thiago. Sim. Mas você tá proibido de voltar a ser quem um dia você foi. Faz sentido. Uau. Vamos sair da cidade? Alguém falou comigo um dia desse. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Sim. Que ela se converteu, mas não foi salva. Como? Ela se converteu, mas não foi salva. Faz sentido. Nunca tinha parado pra pensar. Faz sentido. Ela se converteu, mas não foi salva. Isso pode acontecer muito Pode, no nosso cara. meio. Meu Deus. E não foi salvo. E aí, porque salvação é território de Deus, cara. É verdade. E aí, quando ela virou uma estátua, é engraçado, o Ló não voltou pra buscar ela. Ela ficou pra trás. Por que o Ló não voltou pra buscar ela? Porque é difícil carregar a estátua. Pesa, né? Talvez muitas pessoas não conseguem avançar na viagem da vida porque ele está gastando muita energia carregando algumas estátuas. Carregando bagagem demais. Demais. A mulher é uma estátua pro cara, ou o marido é uma estátua pra mulher. Eita, mudar de assunto. Meu Deus, mas... Fardo pesado. É um fardo Tá pesado. pesado. Isso seria um jugo desigual, talvez. Por aí, Thiago. Porque às vezes a mulher tá querendo ficar num ambiente que Deus já pediu pra eles saírem. E aí isso impede da família evoluir. E detalhe, Deus é muito lindo. Nem sei porque nós entramos nesse assunto. É mesmo. É que eles foram pra uma cidade chamada Zoar. E a palavra Zoar significa pequeno. Sim. Ou seja, grandezas de pequenos começos começa quando você respeita os novos ambientes. Sim. Lugares pequenos. Sim. E aí, engraçado, a mulher de Ló olhou pra trás porque ela queria ver o fim da cidade. Sim. Só que engraçado, Deus falou pra eles não olhar pra trás. Mas lá na frente, Abraão viu a cidade pegando fogo. Por que quem olhasse pra trás se tornasse uma estátua de sal, mas o Abraão estava olhando pra cidade e ele não se tornou uma estátua de sal? Por quê, pastor? Por dois motivos. Número um, ele nunca esteve lá. Uau, sim. O coração dele nunca esteve lá. Verdade. O coração dele não era de lá. Sim, sim. E segundo, tem regras que Deus vai estabelecer pro Tiago e não vai estabelecer pro Jackson. Faz sentido. Deus não falou pra Abraão não olhar pra trás. Falou pra Ló. É verdade. Moral da história, sobre a questão da transição, é que um anjo pegou na mão de Ló e pegou na mão da mulher. O outro anjo pegou na mão de uma filha e pegou na mão da outra filha. Sim. E levou eles pra fora. Ou seja, tem lugares que Deus te convida, mas tem lugares que ele te arranca. Nossa. Ele te puxa. Tipo o cego lá de Mateus 8, Sim. que Jesus entrou na cidade, o cara era cego. Jesus poderia ter curado, eu gosto de falar isso, Jesus poderia ter curado o cara dentro da cidade. É verdade. Jesus pegou ele pela mão e tirou ele da cidade. Pegou ele pela mão e tirou ele da cidade. Sabe o que eu aprendo? É que ele estava cego, mas está de mão dada com Jesus. Sim. Qual o problema? É que tem muita gente andando de mãos dadas com Jesus, mas ainda continua cego. Tá de mão dada com ele, tomando ceia com ele, mas ainda estão cegos. Aí Jesus tirou ele da cidade, curou ele fora da cidade, da aldeia, e falou pra ele assim, ó, não volte pra aldeia e não converse com ninguém da aldeia. Sim. Tirou ele da aldeia, Sim. mandou ele não voltar pra aldeia e mandou ele não conversar com ninguém da aldeia. O problema não tava na visão dele, Sim. o problema tava na aldeia. Caramba. Tirou ele de lá, não converse com ninguém de lá e não volte pra lá. Deus tirou ele do ambiente que ele estava inserido. Talvez o que deixou ele cego não foi sua visão. Peguei. O ambiente onde ele estava inserido. Uau. Se ele não te tirar de lá, você vai continuar cego. Você vai se tornar mais um daquele, Mais um. né? Eita, pronto. E o que Deus quer te fazer é diferente. Eu acho que às vezes a gente perde muito tempo tentando ser igual quando Deus fez a gente pra ser diferente. Essa é boa, Thiago. Repete isso aqui. Rapaz. Essa é boa. Como é que Eu é? não sei nem se eu vou conseguir repetir. Mas às vezes a gente perde muito tempo tentando ser igual quando Deus nos fez pra ser diferente. Pra ser diferente. E a gente fica forçando a barra no ambiente que Deus já nos tirou há muito tempo. Exato, sei. Você acredita que às vezes essa falta de obediência, de sair no momento certo, ela pode retardar ou fazer com que a gente perca a promessa? Uau. Eu acho que a gente pode perder a promessa por Sim. esperar Sim. tempo demais, talvez. Tipo assim, poderia ter saído, poderia ter evoluído, poderia ter crescido mais, poderia ter conhecido novas pessoas, Mas poderia ter envolvido com outros relacionamentos,
E quando eu falo relacionamento, eu falo de alianças, de conexões, enfim. Sim, Mas está tão apegado naquele lugar que não aprendeu a viver em outros ambientes. é verdade. Isso chama-se um bloqueio na mente. Um bloqueio na mente. Aí o tal da lei do merecimento. Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. A gente não merece nada mesmo, não. Mas se tratando de campo humano, vai ter situações que você vai merecer. Por exemplo, Sim. você chega do trabalho, trabalhou o dia inteiro, as suas filhas vêm e te dão um abraço. É o campo do É merecimento. verdade. Trabalhou, o É papai verdade. estava trabalhando. É verdade. É um momento de ser igual. Exato, isso aí que você falou, sobre a questão do diferente. E- Ser o diferente no meio dos iguais. Isso aí. E geralmente o ambiente, eu acredito, né? A gente vê isso na vida. O ambiente, ele. Quando a gente é apegado demais ao ambiente, ao lugar, às pessoas, geralmente rola, às vezes, ali um atrito, alguma coisa. Isso vai também nos ferindo, né? Vai ferindo a gente, vai ferindo a gente. E às vezes a gente não evolui, acho que por não perdoar. Sim. Como que você acha que a gente deve também lidar com a questão do perdão quando a gente se refere a esses ambientes, né? A um ambiente que a gente foi inserido, um ambiente que a gente foi criado. E para a gente também decolar, a gente precisa perdoar. Tiago, muitas pessoas ainda estão no mesmo ambiente, no mesmo lugar e no mesmo nível. Não é por falta de talento, Sim. é por falta de perdão. Porque quando você decide perdoar alguém, você não está liberando eles, você está liberando a si mesmo. O perdão é uma chave. Sim. E a culpa é um cadeado. Sim. Toda vez que você não libera perdão, você se culpa e você se prende. Entendi. A culpa não te traz a cura, mas o perdão te conduz à paz. Uau. Você pode repetir isso pra gente? A culpa não te trará cura, mas o perdão vai te conduzir à paz. Jesus na cruz perdoou quem o matou, hoje a gente não consegue perdoar nem quem nos feriu. Que isso. Perdão não é aquilo que você faz por obrigação a alguém. Perdão é aquilo que você faz por amor a si mesmo. Quando você ama alguém, fala do que você entendeu. Sim. Mas quando você perdoa, fala daquilo que você recebeu. Uau. Amor é entender, perdoar. Ou melhor, amor é receber e perdoar é entender. Ele te amou. Uau, entendi o amor dele. Perdoar. Vou perdoar porque um dia fui perdoado. Uau. E posso ir mais fundo, Thiago? A Bíblia diz no Evangelho de Mateus que Jesus disse que o Pai só perdoa aqueles a quem perdoa. Nossa. Tem Pesado. pessoas que não vão sair do lugar porque o orgulho é uma doença silenciosa. O orgulho é uma doença silenciosa. E as pessoas não perdoam por causa do excesso do orgulho. Oh my God. O excesso do orgulho bloqueia pessoas de quebrar esse muro e falar assim, você me perdoa? Entendi. Porque qual o problema dessa geração? É que eles precisam estar certo para que as pessoas venham até ele para pedir perdão. Entendi. Só que no reino não. No reino, quando você está maduro, não é as pessoas que estão erradas que vão te pedir perdão. Sim. É você mesmo estando certo e fala, o orgulho não me governa. Nossa. Deixa eu ir lá e perdoar. Você me perdoa? Não, mas foi eu que errei, não tem problema não, mas eu quero te pedir perdão também. Nossa. Quantas pessoas que dormem, gente, casais dormem chateados um com o outro, marido e mulher dormem chateados, o cara vai trabalhar e posso ir mais fundo? A gente não sabe que o perdão precisa ser imediato, Sim. porque quando você perde a estação do perdão, você pode apodrecer o fruto do reconciliamento. Sim. Da reconciliação, melhor dizendo. Quando você perde a estação do perdão, você pode apodrecer o fruto da reconciliação. Moral da história. Se nós dois tivermos uma desavença Sim. e eu não te perdoar agora, daqui a pouco você sai e o nosso último encontro foi há minutos atrás e eu talvez não teria a chance de te encontrar de novo Um novo encontro. para a gente reconciliar. Nossa. E sabia que Paulo disse que reconciliação não é um desejo. Reconciliação não é uma força. Reconciliação é um ministério. Uau. Poucas pessoas aprenderam a operar no ministério da reconciliação. É voltar atrás. É verdade. Até porque todo carro tem a marcha ré. É verdade. Uma vez eu ouvi uma frase que alguém disse que o motivo, né, de ter tantas flores no velório, no dia, né, que a gente vai visitar os mortos, diz que o motivo de ter muitas flores nesse ambiente é o remorso, porque são pessoas que não tiveram a oportunidade de perdoar no momento que podia ter perdoado. Então a gente quer recompensar de algum jeito a pessoa que a gente nunca mais vai ver, nunca mais vai ter na frente. Quando você dorme chateado com alguém, você abre um portal no mundo espiritual. Sim. Seja com a esposa, seja com o patrão, enfim. E aí,
o inimigo não entra pela porta, o inimigo entra pela brecha. Forte isso, hein? Tudo que o diabo precisa não é de uma chance, é só de uma oportunidade. Forte isso, hein? Você dorme e aí é um portal que se abre e o inimigo acessa os portais. Sim. Moral da história. Jesus disse assim, ó, um rapaz falou assim, eu quero enterrar os meus pais, aí eu vou te seguir. Jesus, não. Deixe os mortos enterrar os mortos. Sim. E siga-me. Let's go, come here. O que Jesus estava querendo dizer? Cara, você teve chance de fazer para eles enquanto eles estavam vivos. Depois que morre, você não tem como fazer nada pro corpo. Porque a alma já não está mais ali. Uau. Então, as pessoas querem beijar no caixão. As pessoas querem abraçar no caixão. Ali é a linha final. A reta final da vida tá ali. Da vida física. Ou seja, o tempo de beijar é hoje, o tempo de perdoar é agora, o tempo de abraçar é hoje. Eu até gosto de dizer que Pedro chega para Jesus e fala, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Aí ele fala, 7. Ele faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Jesus, não, Pedro. É 70 vezes 7. A ordem do fator não altera o resultado. É verdade. 7 vezes 70, 70 vezes 7, vai dar na mesma. Só que o que Jesus está falando ali não é, se você pegar 70 vezes 7 ou 7 vezes 70, 490. Sim. É possível alguém errar com outra pessoa mais de 490 vezes? É só você casar, ué. É verdade. Se é casar, você tá ligado. É verdade. É possível. Meu cunhado, você tá ligado. É possível. Passa de 1.000, irmão. 1.500, 2.000. Ou seja, o que Jesus está falando ali tem a ligação com Salmos 90, 10. Sim. A vida do homem dura 70 anos. Uau. Pedro falou de 7. Sim, isso. E Jesus falou de 70. Moral da história. Quantos dias tem uma semana? 7. 7. Pedro estava falando de uma semana. E Jesus está falando, a vida do homem dura 70 anos. O que Jesus está querendo dizer? Enquanto viver, você vai ter que aprender a perdoar. Perdoar é uma disciplina no reino. Por isso que toda vez que Jesus curava alguém, ele falava, vai, perdoado. Estão os seus pecados. Uau. E acho que a gente tem o perdão como a pessoa precisa merecer, quando na verdade o perdão não é pra gente, não é pra pessoa em si, né? Sim. O perdão é pra libertar a gente, talvez da gente mesmo. Sim. Você acha que tem muita gente que não prospera, não frutifica no reino pela falta do perdão? Claro. Tem pessoas talentosíssimas, pessoas que têm um dom, têm um talento, têm a capacidade de fazer, mas o detalhe é os problemas emocionais que o perdão tem a ver com o interno, né, com a mentalidade, é uma disciplina, é um bloqueio. Sim. Como é que eu posso aprender a perdoar? É uma disciplina. Sim. O perdão não é aquilo que você faz por obrigação. Sim. É aquilo que você faz por entendimento. Então, muitas pessoas poderiam estar em lugares muito mais altos, poderiam estar muito mais distantes, mas não estão porque ainda guardam mágoas. É verdade. E quem guarda ressentimento não está pronto para uma evolução. A falta de perdão pode ser uma prisão que tranca você para o seu próximo nível. Entendi. E é impossível alguém prosperar guardando mágoa do outro. É verdade. Não tem um na Bíblia que guardou mágoa e prosperou. É verdade. Faz sentido. Né, João? É verdade. Não tem como. O cara tá guardando mágoa um do outro, porque é o mesmo time, gente. É o mesmo corpo. Nós estamos sentados na mesma mesa. A Bíblia, a igreja é família. Eu não consigo entender dois pastores que... Eita, posso falar? Pode falar. Não consigo entender dois pastores que não conversam. Não, é ele pra lá e eu pra cá. Mas eu não tô entendendo aí em que céu que a gente vai viver. É verdade. Porque se é o mesmo Cristo, e aí eu te pergunto, o corpo não tem 2 braços? Sim. Mas só tem uma cabeça. A cabeça é Cristo. Então, uma vez que nós estamos em Cristo, no corpo de Cristo, a nossa natureza não prevalece, não. É verdade. Ah, porque comigo é assim. Não existe isso. Quando você está em Cristo, a primeira coisa que ele vai mudar em você é a sua natureza. É verdade. É verdade. E eu acredito que eu ouvi você falar que Deus ele vai nos usar na área que a gente mais foi machucado, né? Que a gente mais foi ferido. E você acredita que o perdão entra nisso? Eu acho que a gente trava, às vezes, Deus de nos usar porque a gente ainda não deu esse passo de perdoar. Fantástico isso aí, Thiago, fantástico. A área que você mais sofre é a área que Deus mais te usa. Uau, isso é... Porque você só pode falar com propriedade aquilo que você vivenciou com profundidade. Sim. Então Deus te arranca da teoria para te colocar profundo no mundo da prática. Então você vai falar com propriedade que você vivenciou com profundidade. É verdade. Eu posso falar hoje sobre rejeição porque eu já fui rejeitado. Sim. Eu posso falar hoje sobre abandono porque eu já fui abandonado. Entende? Existe...
a vida que você viveu, às vezes, chega antes daquilo que você tá falando, né? Do que Sim, você boa demais. você sim. quer transmitir, é Sim, verdade. sim. Porque, por exemplo, como é que você pode curar feridas profundas se você não sabe lidar com ferimentos rasos? Uau, É. é verdade, Tá querendo curar feridas dos outros que você nunca foi ferido nelas. é verdade. Aí você não tem habilidade para tocar nesse ferimento, então você não pode aconselhar. Por exemplo, a mulher e o marido tá com problema no casamento. Sim, Aí eles vão procurar um doutor de casamento ou um advogado. Só que o cara tá no 5º casamento. Se o cara que tá no 5º casamento, como é que vai sarar o seu, cara? é verdade. É verdade. Ele não conseguiu encontrar um mapa do sucesso para ele, como é que ele vai mostrar a fórmula para você? E às vezes a gente tá procurando solução nessas pessoas, né? Exato. E às vezes, Thiago, a solução tá dentro da gente, cara. É verdade. Porque o problema é aquilo que você não encontra do lado de fora, Deus pode estar escondido do lado de dentro. Uau, Tá dentro de você aí. é verdade. Perdoar tá dentro de você, amar tá dentro de você. A Bíblia diz: desperta o dom que há em ti. Tem coisa que Deus não vai dar, irmão. Já deu. Sim, Falta a gente nos desbloquear para certos ambientes, desbloquear para certas coisas e por aí fora vai, no outro a gente fala. faz sentido demais. E aí você acha que a gente, né, partindo ainda desse princípio do perdão, a gente perdoando, a gente deixando isso de lado, a gente perdoa e agora a gente precisa mudar o ambiente. Como que a gente faz assim para mudar esse ciclo, para virar a página, começar um ciclo novo? Qual é o caminho que você acha que a direção que a gente tem que tomar? Cara, os ciclos sempre vão encerrar. Sim, Ciclo nasce, ciclo fecha. A Bíblia diz assim, ó, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. sim, Há tempo de aproximar e há tempo de se afastar. Ok. A questão não é saber se eu estou dentro do tempo de abraçar ou de afastar. A questão é saber se eu estou dentro do tempo de Deus para me afastar. sim, Entende? Porque às vezes eu posso estar afastando fora do tempo. Tenta reformular. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar. As pessoas aprenderam a abraçar. Só que eles não aprenderam o time do afastamento. E você pode estar afastando de fora do tempo. entendi. E aí, quando se encerra um ciclo, você precisa aprender a sair sem fechar portas e sem deixar feridas. Você pode encerrar um ciclo sem machucar ninguém. Sim, Você pode fechar um ciclo sem ferir ninguém. E a maior coisa que tem é quando você sai de uma empresa, mas com as portas abertas. isso é verdade. Sabe? A maior coisa é quando você volta num lugar que você saiu de lá e as pessoas te recebem com bem-vindo. Por quê? Como eu posso sair de certos ciclos? Por exemplo, a Bíblia fala de um homem que estava 38 anos doente. 38 anos enfermo. Sim, Aí a Bíblia diz que eles colocavam ele à beira do tanque. sim. Aquele cara tinha síndrome do último. Sim. Era 5 alpendres, ele estava no 5º, no último. O texto diz que toda vez que ele ia, alguém entrava na frente dele. Verdade. E era sábado, último dia da semana. Sim. Jesus chegou falando, não, quer ficar ação? Ele deveria falar o quê? Quero. Ele vira e fala assim, não tem homem que me ponha lá. Uau. Aí Jesus, sério? Aí ele falou assim, não tem homem que me ponha lá. Aí ele vira e fala, toda vez que eu vou, desce outro antes de mim. Isso. Você percebeu que em nenhum momento ele assumiu a culpa, que é paralítico? Que ele tá terceirizando a culpa e jogando outro? É verdade. Não tem homem que me põe lá. Ou seja, A culpa é dos outros e não é dele. isso. Moral da história. Pessoas estão vivendo uma vida de paralisia. Uau. Porque estão terceirizando e jogando a culpa nos outros. Uau, é E verdade. sabia, Tiago, que 40 é um ciclo? 40, sim. Encerra um ciclo. Moisés, 40 anos. Sim. O Egito, 40. Enfim, Salomão reinou 40 anos, Sim. Davi, 40 anos, Saul reinou 40 anos. 40 anos é um ciclo. Ele estava com 38 anos enfermo. Faltava 2 anos para inteirar um ciclo. Jesus falou, eu vou quebrar a maldição desse ciclo. Que isso. Entende? Talvez tem pessoas que estão paralisadas e estão encerrando um ciclo dentro dessa paralisia simplesmente porque estão terceirizando a culpa. Como eu posso sair de um ciclo sem fechar feridas? Sim. Entender quem eu sou, respeitar quem as pessoas são e entender o tempo de chegar e entender o tempo de partir. Uau. Eu posso abraçar as pessoas, amar as pessoas e mostrar para elas o meu tempo aqui findou. Entendi. Tudo, quando você faz isso dentro do ciclo, que nem os passos que você deu, a gente consegue sair sem causar feridas e sem ser ferido. Mas quando a gente passa desse tempo, a gente fere muita gente e a gente pode sair ferido, né? Eu acho que isso pode ser um bloqueio também. Porque às vezes qualquer ciclo que você entra depois de um ferimento, você acaba atrapalhando os outros ciclos. Porque se você sai daqui ferido,
você vai ferir outro lugar. Se você sai daqui machucado, você sai daqui vai machucar outros ambientes. Porque nós precisamos sair de ciclos, mas resolver primeiro os ciclos anteriores. Sim. Porque senão você vai estar andando pra frente, mas com coisas não resolvidas lá atrás. Uau. E o passado sempre vem à tona, né? É verdade. É verdade. Quando você não resolve coisas do passado, o passado vai te encontrar lá na frente. Sim, sim. E a gente vê isso muito, a gente, né, lidar com a igreja, a gente trabalha em igreja. Sim. E a gente vê muita gente transferindo essa culpa. Sim. Tem gente que não consegue parar, aí 1 ano muda 3 a 4 igrejas diferentes. Sim. É sempre transferindo a culpa pra alguém, quando na verdade eu preciso assumir a minha culpa, como você falou, né? Tiago, o grave problema hoje é que as pessoas estão carentes das pessoas. Sim. Há um nível de carência muito grande. Sim. E, Tiago, quando a carência sobe, isso revela que o nosso relacionamento com Deus desce. Sim. A nossa carência diante dos homens fala do nosso fraco relacionamento com Deus. Uau. Porque às vezes a gente quer buscar nos homens aquilo que a gente só encontraria em Deus. Sim. Moral da história. A gente quer colocar pessoas perto da gente que Deus já mandou a gente sair de perto delas. Entende? Ô, irmão, nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. É verdade. E quando os ciclos fecham, tá tudo bem, cara. Você precisa ir pro próximo ambiente. Isso é maturidade. O problema é que a gente não aprendeu a entender que certas pessoas não vão durar pra sempre. Vai ter amigos de 1 ano, de 10 anos, de 15 anos, mas nem todos vão ficar pra sempre. É verdade. Enquanto você não conhece o homem da cruz, você começa a mendigar amor. Entende? Pare de querer trazer pra perto quem Deus já levou pra longe. Sim. Tiago, guarda isso. Se Deus quisesse manter algumas pessoas do seu lado, ele tinha dado um jeito, mano. É verdade. E Deus é mestre em repor. Toda vez que ele tira alguém, ele já tem alguém pronto pra colocar no lugar. Quando ele tirou Ló de perto de Abraão, falou, fica tranquilo que o seu filho, o seu herdeiro não será Ló, será Isaac. Sim. Ou seja, Deus já tinha peça de reposição, mas a gente fica tanto esmolando a atenção dos outros que a gente esquece de viver a nossa vida e esquece que Deus é a nossa melhor companhia. E se não tiver ninguém pra andar com você, ele será a sua companhia. Uau. Pesado isso. Pesado demais e isso me faz lembrar de Saul, né? Sim. Que Deus fala para Samuel, né? Até quando você terá dó dele, tendo eu rejeitado, né? Sim. Então, você acredita que a gente pode estar andando ou estando em ambientes que Deus já rejeitou aquelas pessoas e a gente está insistindo nelas? Nossa, é pesado. A gente pode estar abraçando pessoas que Deus já colocou fora do nosso ciclo. Sim. A gente pode trazendo para dentro de quem Deus colocou fora. Sim. E isso só nos impede de evoluir, porque são pessoas que podem travar alguma coisa na nossa vida. Sim, eu acho que isso remete um pouco à mente de uma pessoa que pode ser não sei se tola ou não muito sábia. Sim. O que você acha, assim, né, da gente entender o ambiente, esse tolo versus um sábio, assim? A sabedoria, ela é o carro-chefe das suas decisões. Sim. Para você entrar na confusão, você não precisa ser sábio. Você pode ser tolo. Sim. Para você entrar numa briga, você não precisa ser sábio. Você pode ser tolo. Para você entrar num problema, você não precisa ser sábio. Você pode ser tolo. Mas para você sair do problema, você não pode ser tolo. Você precisa ser sábio. Moral da história. O tolo vai falar para depois pensar. Sim. O sábio vai pensar Para depois. para depois falar. O tolo age e depois pensa. O sábio pensa e depois age. Verdade. Como eu posso definir uma pessoa como sábio? Pelo nível de palavras que ela fala? Não, pelo nível de silêncio que ela executa. Sim. Porque a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se faz sábio. E é outra coisa que acrescenta a sabedoria. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Sim. Não é na multidão de críticas. É verdade. Na multidão de conselhos. Foram injustiçados, né? Sim. Mas permaneceram fiéis. Certo. O que você acha desse... Cara, Daniel foi colocado como príncipes na Babilônia. Ele mais 2. Sim. Aí o texto diz que o rei, que os 2 reuniram com o rei e deram um decreto ao rei. Faz um decreto, 30 dias, ninguém faz petição a nenhum Deus a não ser o Senhor. Sim. Primeiro que ele estava colocando o rei como Deus, o rei Dário, ou Dário. Só que, peraí, se era 3 presidentes, por que Daniel não estava no meio dos 3 na hora da reunião? Porque o grave problema é quando você está inserido em um ambiente que eles fazem reuniões ocultas que você não sabe. Só que posso ir mais fundo, Thiago? Deus visita reuniões que você não está presente. Uau. Tem reuniões que a pauta é seu nome. Caramba!
Uau! Tem reuniões que a pauta é o seu nome, você não tá sabendo. Mas ele tá lá. Que isso. E aí, o Daniel entrou na Babilônia, mas a Babilônia não entrou nele. Sim. Ele entrou em um ambiente novo, mas não perdeu a sua essência, não perdeu o seu caráter. Às vezes a pessoa, jovens, né, entra na faculdade, primeira semana já começa a ficar meio assim sobre a fé. Sim. Porque quando você sabe quem você é, não é o ambiente que te muda, cara. Você pode estar num ambiente corrupto e não permitir se corromper. Sim. Porque a falta de mau caráter dos outros não pode determinar o seu. Você pode estar do lado de alguém que é um mau caráter e permanecer no caráter. As pessoas dizem, nossa, Jesus andava com ladrão e não roubava. Não. Não era Jesus que andava com ladrão, eram os ladrões que andavam com Jesus. Era a meretriz que andava com Jesus. Eram os beberrões que andavam com Jesus. E ele nunca foi um deles. Sobre José. José foi injustiçado, cara. Sim. E eu gosto de falar sobre José. Eu amo falar sobre José. E uma das coisas mais profundas que eu acho sobre a vida de José é que o pai deu pra ele uma túnica colorida. Sim. Por que o pai deu pra ele uma túnica colorida? Porque, primeiro, só o pai pode dar roupa pros filhos. Verdade. Só quem te gerou conhece as suas medidas. Mas por que a túnica era colorida? Por dois motivos. Primeiro, Deus nunca vai te dar uma túnica colorida se você tá sonhando sonhos preto e branco. É verdade, faz sentido. E segundo, o sacerdote no seu peito tinha 12 pedras. Sim. Ela tinha as várias cores. Sim. Só que ao invés de Deus colocar 12 pedras no peitoral de José, colocou uma veste toda colorida. Sim. José é um nível de sacerdote. Quando os irmãos... Posso ir mais fundo? Pode? Quando os irmãos de José arrancou a túnica dele, não conseguiu tirar o sonho dele. Sim. E aí, a Bíblia diz que os irmãos de José colocaram ele dentro de uma cisterna vazia. A cisterna estava vazia, mas o José estava cheio. Sim. Deus nunca vai tirar a cisterna do seu caminho, Tiago. Mas ele vai te dar graça para você sobreviver lá dentro. Lembra que Ismael foi abandonado lá de um poço cheio? Sim. Mas José foi colocado dentro de uma cisterna vazia. Sim. Imagine se invertesse. Pegasse Ismael, colocasse dentro de uma cisterna vazia e pegar José e colocasse dentro de um poço cheio. Os dois iam morrer. Um ia morrer afogado e o outro ia morrer de sede. Moral da história, nunca tem inveja do poço do outro. Uau. Talvez é com o seu poço vazio que Deus vai te manter vivo. Meu Deus. E talvez é com o poço cheio dele que Deus vai manter ele vivo Meu também. Deus. Mas olha que coisa engraçada, já que você entrou em José. É que os irmãos arrancou a túnica dele, mas não vestiu. Sim. Porque era sob medida. Tem coisa que cabe em você que não vai caber em mais ninguém. E aí, Tiago, os irmãos manchou a túnica de sangue e mandou pro pai. O pai pegou, Tiago, a túnica, olhou e falou assim, o meu filho foi morto. Um animal feroz devorou ele. Sim. E começou a chorar. Todo velório, o corpo não tá presente? Sim. José foi o único velório na história que eles velaram com o corpo ausente. Mas por que os irmãos não trouxeram o corpo, né? Só trouxe a roupa. Sim. É porque pessoas medíocres não podem carregar pessoas extraordinárias. Uau. Uau. O máximo que eles conseguiram carregar foi só a roupa dele. Verdade. Aí, moral da história. José estava morto na mente de Jacó. Sim. Porque ele recebeu a primeira informação, a primeira versão da história e ficou com ela. Sim. Quantos casamentos não acabou por causa da primeira versão? Uma única versão. Alguém contou uma história, Verdade. a pessoa engoliu e acabou. Quantos ministérios não acabaram? Quantos relacionamentos não definharam? Quantas igrejas não dividiram porque alguém contou uma única versão e a gente acreditou? É verdade. José estava vivo, Tiago. Mas por causa de uma versão, Jacó entendeu que ele estava morto. Mas lá na frente quem aparece? José. Ou seja, Sim. Deus sempre vai colocar na mesa a segunda versão. Uau. Quando Jesus morreu, o que os guardas receberam? Dinheiro. Sim. Muito dinheiro para sair falando que os discípulos roubou o corpo dele Isso. e que ele não havia ressuscitado. Essa foi a primeira versão. Sim. Aí eu te pergunto, Thiago, por que a igreja não acredita nessa primeira versão? Eu que te pergunto, pastor, por que a igreja... Porque a Bíblia diz que em torno de 40 dias ele apareceu com provas infalíveis. Uau. Ou seja, talvez eu estou falando para alguém que alguém apresentou uma versão sua e as pessoas engoliu essa versão Sim. e aí estão te discriminando, te excluindo, te deixando, porque acreditaram na primeira versão. Mas a vida trará resposta e Deus colocará na mesa a outras versões sobre você. Meu Deus. Os guardas receberam o dinheiro, porque para eles era mais peso ter o dinheiro no bolso do que desfrutar da ressurreição de Jesus. Pesado. Entende, João? Isso é pesado. Cuidado com a primeira versão. Nem tudo que as pessoas falam. Hoje a internet vende fácil, né, Thiago? É Você nem verdade. precisa pagar, mano. Qualquer informação na internet as pessoas estão engolindo. É verdade. E cada pessoa que você encontra na rua, por exemplo, eu levantei hoje, vou na padaria.
conversei com a pessoa que me atendeu. Aquela pessoa vai ter uma versão de mim. Vou no supermercado. A pessoa que me atendeu lá vai ter outra versão de mim. Boa. Estou aqui com o pastor Jacques. O pastor Jacques vai ter outra versão de mim. Boa. Todo mundo vai ter uma versão de você, ou seja, todo mundo vai contar uma história ao seu respeito do ponto de vista delas. Mas aí o que você falou é pesado. Deus sempre revela o ponto de vista dele, né? O ponto de vista de verdade. Forte demais isso aí. Forte demais. Isso nos remete também a Sansão, né? Que a gente vê ele num ponto de vista de força. A gente entendia muito que ele carregava a promessa ali, na verdade, tudo na força do seu braço. Sim. Quando não, né? Então, o Sansão é um cara muito forte, mas ele não sabia. Sim. Sansão tinha um nível de força muito tremenda, mas ele não sabia. O Sansão só descobriu a força que tinha o dia que ele estava no caminho, indo para Timná. Ele encontrou um filhote de leão e o leão atacou ele. Sim. Porque, Tiago, a sua fé só vai ser exposta quando ela for exigida. Sim. E aí, como o Sansão era muito forte, ele não sabia. Deus tinha que extrair a força dele usando o quê? Um teste muito forte. Verdade. O seu caráter só vai ser aprovado quando você for testado nele. O Sansão revela a força que tem quando um filhote de leão o ataca. Moral da história. Sansão teve que pegar o leão e matou ele como matava um cabrito. A pergunta é, matar um cabrito? Mas onde é que está escrito na Bíblia que Sansão matou cabrito? Ele matou um leão como se mata um cabrito. É verdade. É porque tem histórias que é similares. É tipo Davi matando urso e leão e que ninguém viu. Sim. Sabe? Você só vai expor o seu nível de força quando você for exigida ao máximo. Sua fé só vai realçar mesmo quando ela for exigida, esmagada, espremida até o máximo. Moral da história, às vezes alguns leões vão aparecer no caminho só para revelar para você o seu nível de força. Não tem a ver com o leão, mas tem a ver com aquilo que está dentro de você que você ainda não sabe. E detalhe, Sansão tá correndo risco, porque o problema, Tiago, não é você matar o leão vivo. Matar o leão vivo muita gente consegue. Sim. O problema é quando o leão morre, sabia? Por quê? Por quê? Porque Sansão não podia tocar em coisa morta. Ah, é verdade. Então, quando ele estava vivo, ele matou um leão. Mas quando o leão morreu, matou o Sansão vivo. Nossa. Porque havia uma colmeia de mel dentro do leão. Sabe o que eu acho lindo nesse leão? É que o leão tá morto, mas tem algo dentro dele que tá vivo. É verdade. O problema é quando você tá vivo e tem algo dentro de você Nossa. que está morto. Meu Deus. Sabe quando você vai tocar no mel? As abelhas não te picam? Sim. As abelhas picando pode ser o toque do Espírito falando, não põe a mão aí. Uau. Porque nem tudo que você tem acesso você tem que colocar a mão. O mel não é doce, João? Mas cuidado, porque aquilo que está adoçando o seu paladar hoje pode azedar a sua vida para sempre. Ele tirou o mel de dentro do leão. O problema não é ele arrancar o mel de dentro do leão. O problema é ele colocar o mel dentro dele. Nossa. É verdade. Transferiu a morte de lá para cá. É verdade. É verdade. Preceptou, foi fora do tempo. É isso aí. Uau. É verdade mesmo. E pra gente encaminhar pro final, assim, eu também, mudando um pouco do assunto, o que você pode falar dos nossos dias de hoje comparado aos dias de Noé? Porque a gente estava lendo algumas coisas assim e tem algumas coisas que batem, né? Muita coisa está acontecendo hoje. Sim. Com os dias de Noé. O que você pode falar pra então, gente sobre isso? Jesus falou, né? Assim como será, como assim foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E a gente vê que a maior missão de Noé não foi construir a arca. A maior missão de Noé foi reconstruir o mundo. Sim. E a gente acha que os estudiosos dizem que Noé demorou mais de 100 anos para construir a arca. Sim. E eu vou e digo, não foi Noé que demorou mais de 100 anos para construir a arca. Foi Deus que precisou de 100 anos para construir o Noé. Porque é impossível você construir algo para Deus sem que primeiro Deus não construa algo dentro de você. Verdade. Só que o que me chama a atenção não é Noé construir a arca. O que me chama a atenção é que a Bíblia diz que os animais entraram de dois em dois na arca e Deus fechou a porta. Sim. O que você quer dizer com isso? É que os animais estão dentro da arca e já existia a cadeia alimentar e ninguém mata ninguém. É verdade. Ninguém arranha ninguém. Diferente de nós hoje, dentro da igreja, com o Espírito Santo, às vezes é um querendo matar o outro. É verdade. É uma briga por causa de carga, é uma briga por causa de política, é uma briga por causa de posição. E quem briga por causa de carga porque ainda não entendeu o seu chamado. Uau. Porque cargo quem dá é homem, ministério quem dá é Deus. É verdade. Então, as pessoas estão matando uma outra por causa de espaço. Sim. E detalhe, a arca não representa a igreja, porque a igreja não salva. Quem salva é Cristo. Sim. A arca representa Jesus. E uma vez que eu estou em Cristo, a primeira coisa que ele vai ter que mudar em mim é a minha natureza.
Fora de Cristo, a minha natureza é uma, mas em Cristo a minha natureza tem que ser outra. Não vivo mais eu, né, gente? Mas... Uau, isso é pesado. A promessa é tão poderosa que quando Sansão vai construir a arca, Deus não entregou para Sansão limites. Para Noé. Quando Noé vai construir a arca, Deus não entregou para Noé limites. Deus entregou para Noé medidas. Sim. Porque tudo que você constrói fora das medidas desmorona. Sabe o que é engraçado? Os profissionais construíram o Titanic e um amador construiu a arca. Qual que afundou? O Titanic. Porque o projeto pode ser grande e bonito, mas quando é de baixo ele afunda. Uau. O projeto pode ser pequeno e simples, mas quando é de cima, 1000 cairão ao seu lado. Nossa. 10.000 à sua direita. Mas tu não serás atingido. Você nunca vai chegar em medidas eternas enquanto não sair dos limites humanos. Faz sentido. Deus não constrói nada sob limites, ele constrói sob medidas. Porque limites quem coloca é a religião. Sim. Medidas quem estabelece é o reino. E as medidas dele é completamente diferente da nossa. Totalmente. Uau. Totalmente. Cara, que papo, que se deixar a gente vai fluindo. Bom demais estar aqui, Thiago. Pastor, mas infelizmente a gente, né, tem que ir pro final. Muito bom tá com o senhor aqui. Muito bom estar acompanhando, né, vendo essa trajetória que Deus tá fazendo aí. Top. E acho que é só o início, né, de tudo. Amém, É só o início de tudo. Tenho certeza que Deus ele vai levar para lugares muito mais longe. Né? A palavra, através do Senhor, vai chegar em lugares muito mais longe. Amém. Né? Através desse podcast também vai chegar em lugares Glória muito mais a Deus. longe. E em cima de tudo isso, eu queria que o senhor deixasse as considerações finais, o que você tem a acrescentar para nós aí. Thiagão, obrigado aí mais uma vez a todos vocês pela audiência, obrigado. O João tá aqui sempre me ajudando, Thiago, obrigado. E, gente, é isso, continue nos assistindo aí, as nossas redes sociais, né? Sempre vai estar disponível para vocês, que é o Instagram, Twitter, e o Facebook e o YouTube, né? Só você digitar lá Jackson Marques, vai aparecer tudo. E é sempre uma honra. As pessoas me perguntam se eu sou coach. Eu falei, não sou coach. Eu sou profeta, eu sou pregador do evangelho e atendo as igrejas no Brasil e fora delas. Então, assim, a minha missão é trazer o evangelho para as pessoas em forma de palavras, enfim. Então, sou muito grato a Deus por tudo que ele tem feito. Sim. E quero deixar uma palavra para todos vocês. Cara, as circunstâncias nem sempre são favoráveis de acordo com as promessas de Deus. Então, promessa de Deus não é quando você pode. Promessa de Deus é quando você não pode. Quando você pode, Deus está fora. Quando você não pode, Deus está dentro. A promessa de Deus é uma recompensa do seu nível de fidelidade quando você passou pelos processos. Sim. Então, quando você é fiel dentro de um propósito, fica tranquilo que Deus sempre será fiel nas suas promessas. Amém. Beijo no coração. Deus abençoe. God bless you. Thank you. Bye bye. Gente, esse foi mais um Pão e Mesa Cast. Quero agradecer a vocês também. Como o pastor disse, né? Nos siga nas redes sociais aí. A gente vai estar deixando as nossas redes sociais aí. E se você quiser acompanhar, nos siga aí, deixa o sininho ativado, né? Nos siga em todas as redes sociais possíveis. No YouTube, comece a nos seguir, nos acompanhe. Eu tenho certeza que Deus tem muito para derramar na vida de vocês através da vida desse homem. Esse foi mais um Pão e Mesa Cast. Que Deus abençoe. Tamo junto.